Olá, eu sou a professora Gabriela, sou bacharel em Ciências Contábeis e especialista em controladoria. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as contas patrimoniais e as contas de resultado, que são apresentadas nas demonstrações contábeis das entidades. Nós vamos falar sobre os critérios de avaliação, reconhecimento e mensuração dos elementos que compõem as classes que são evidenciados nas demonstrações contábeis. Vamos lá? Então, nesse momento, nós vamos começar a falar sobre as contas patrimoniais e contas de resultado. A contabilidade, como uma ciência social aplicada que ela tem vários ramos, né? E dentro desses ramos nós temos a contabilidade de custos, a contabilidade gerencial, a contabilidade pública, mas todas elas sempre vão falar alguma coisa em comum, né? Uma linguagem em comum. Então, conceitos como contas patrimoniais e contas de resultado em todas as vertentes da contabilidade a gente vai conseguir aplicar, tá? E é muito importante a gente saber como a gente pode avaliar uma conta, como a gente pode reconhecer, como a gente pode mensurar aquilo que a gente está tentando evidenciar para o usuário da informação. O usuário da informação contábil, ele sempre vai ser, né, a estrutura conceitual nos traz que ele é sempre o usuário, são pessoas que estão fora da entidade, elas não conhecem a entidade na mesma perspectiva que um usuário interno, né, e elas querem saber como a entidade está, a saúde financeira dela, como está o patrimônio dela, como que ela está gerando lucro, né, então isso são a base do que é representado por meio das contas patrimoniais e pelas contas de resultado, tá? Então, o usuário externo, ele vai olhar a demonstração contábil da entidade e ele vai ver lá no ativo, por exemplo, que tem um veículo representado por 60 mil. Ele vai entender, né, que o valor mais próximo da realidade daquele ativo é 60 mil, tá? Então, isso é o profissional contábil que vai fazer esse reconhecimento, né, vai fazer a mensuração dentro da demonstração contábil, ele tem que estar ciente que o usuário principal, né, é uma pessoa que não tem conhecimento de toda a estrutura que a entidade tem naquele momento. Então, se apresentar lá dentro das demonstrações contábeis que existe um veículo, por exemplo, né, de 60 mil reais, o usuário externo, ele vai entender que aquele veículo é real, que aquele valor é o mais próximo da realidade, tá? Então, isso é muito importante, tanto instituições financeiras, quanto órgãos governamentais, quanto acionistas, eles vão usar sempre as demonstrações contábeis para saber como está a saúde financeira da entidade, como está o patrimônio dela, se de fato, se ela pegar um empréstimo mais alto, ele vai conseguir atingir o patrimônio se a entidade não conseguir pagar, né? Então, vamos lá. O primeiro item que é importante a gente abordar são os comitês de pronunciamentos contábeis, tá? O que acontece? Lá atrás, a contabilidade que a gente falava, né, a linguagem contábil que a gente falava aqui no Brasil, por exemplo, ela divergia em alguns pontos da linguagem contábil que era falada em outros lugares do mundo, né? Como eu falei anteriormente, os usuários das demonstrações contábeis, a grande maioria, eles não estão dentro da entidade, né? Os principais usuários das demonstrações contábeis são usuários externos. O que acontecia? A globalização foi surgindo e as pessoas aqui do Brasil, por exemplo, elas podiam investir em empresas da Europa, empresas dos Estados Unidos, empresas do Canadá. Para elas saberem se aquela empresa é rentável, se aquela empresa tem uma viabilidade econômica alta, elas vão usar algo como base, né? E esse algo são as demonstrações contábeis. Então, esses usuários, eles tinham que procurar saber como era representado fora do país, quais eram as particularidades, né? Para poder interpretar da forma mais fidedigna possível as demonstrações contábeis de empresas que eram de fora. Da mesma forma, as empresas de fora tinham essa mesma dificuldade para interpretar informações de empresas que eram aqui de dentro. O que acontece, né, com essa divergência, com essas pequenas incongruências entre os países na forma de representar a contabilidade em cada um?
Isso pode desencadear alguns tipos de fraudes, né? Porque não existia um padrão propriamente dito, a fiscalização ela fica um pouco mais difícil. Então, por exemplo, um acionista daqui do Brasil que não tinha domínio sobre a legislação de uma empresa canadense, por exemplo, né, sobre a aplicação normativa de uma empresa do Canadá, ele ia ter muita, mas muita dificuldade mesmo em, em identificar uma fraude ou algum problema, alguma disfunção, né? Historicamente isso aconteceu, é, e isso desencadeou alguns problemas para a própria economia, né? Isso aconteceu nos Estados Unidos e desencadeou alguns problemas para a economia. Diante de todo o boom de acontecimentos, de algumas fraudes que foram descobertas em empresas muito grandes, surgiu o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, tá? Então, ele é um comitê, surgiu uma entidade internacional e dentro do Brasil a gente criou o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que ele é feito por várias entidades, né? Dentre elas o Conselho Federal de Contabilidade, o IBRACON também, e todas essas entidades juntas, né, elas criaram em comum acordo como se fosse um padrão de contabilidade para ser aplicado ao longo do mundo. Dentro do Brasil, né, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, ele pega todas essas normas internacionais e ele traz para a nossa realidade brasileira, de uma forma que elas fiquem padronizadas, parametrizadas, né? Que a mesma linguagem contábil que a gente está falando aqui no Brasil seja falada em outro lugar, e da mesma forma vice-versa, tá? Ele surge principalmente em razão dessa convergência das normas internacionais, né? O Comitê de Pronunciamentos Contábeis aqui no Brasil, ele surge por causa dessa convergência, ele surge para centralizar essas informações também, e ele surge para representar os processos democráticos, tá? Por quê? Teoricamente, né, quando apenas as instituições internacionais começaram a falar sobre isso, o IBRACON, ele fazia toda a parte de tradução e tudo mais, né, para trazer para a nossa realidade brasileira, mas ainda algumas entidades não tinham voz para discutir, de fato, como que aquilo ia ser aplicado aqui dentro da legislação nacional. E depois que surgiu o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, né, com todas as entidades hoje, são aproximadamente 26 entidades que participam do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Ele não tem uma sede fixa, né, mas eles se reúnem em Brasília. Todas essas entidades se reúnem em Brasília, fazem reuniões, discutem sobre os comitês. Vocês podem acessar esses comitês de pronunciamentos contábeis no próprio link. Eu deixo um link aqui no final da matéria, tá? Aqui nas referências bibliográficas também. No próprio site dos comitês, ali estão todas as discussões que eles falam, né? Que eles versam. São discussões bem acentuadas, são bem bacanas. E essas são as bases da contabilidade. É impossível estudar contabilidade sem que a gente tenha em mente, né, uma perspectiva mais avançada da contabilidade mesmo, sem que a gente tenha em mente esses comitês, tá? Dentre eles também a estrutura conceitual. Por quê? Mas eu tenho uma dúvida sobre como eu vou contabilizar seguros. A gente tem um comitê de pronunciamentos contábeis que fala sobre seguros. Mas eu tenho uma dúvida sobre como eu vou contabilizar ou reconhecer o imobilizado. A gente tem um comitê de pronunciamentos contábeis que fala sobre imobilizado. Então, a gente tem vários CPCs, né, que a gente chama de CPCs, e cada um versa sobre uma área da contabilidade que vai ser aplicada no seu dia a dia, de uma forma ou de outra, tá? Então é bem importante, a gente sempre está bem ligado nas atualizações dos CPCs, eles são atualizados, né, constantemente. Alguns não foram atualizados já faz um tempinho, mas a grande maioria deles está sendo atualizado, porque as normas elas sempre vão mudando, vão se adequando à realidade, né? A globalização ela está acontecendo, então essas normas elas vão se adequando a uma realidade maior, tá? Outro ponto importante é que as informações contábeis elas têm algumas características, né? A gente divide as características das informações contábeis em dois grandes grupos. Nós temos características que são fundamentais, que todas as informações contábeis, elas precisam ter, e se não tiver essas duas características, elas não são informações contábeis úteis, e nós temos as características de melhoria, tá? Que elas são, tipo, para aprimorar essas informações.
Como características fundamentais, nós temos a relevância e a representação fidedigna. Relevante é assim, ó. Vamos supor que você comprou um carro, né? O fato de comprar um carro, a sua entidade comprou um carro, né? O fato dela comprar um carro é relevante? É, porque afeta o patrimônio, né? Mas a entidade foi lá e o funcionário espirrou. Isso é relevante para reconhecer contabilmente? Isso vai fazer uma diferença na saúde financeira da entidade? Né? Não, teoricamente não. Isso é um evento que não é tão relevante do ponto de vista contábil, tá? Então, a relevância é uma característica fundamental, tá? E representação fidedigna. Representação fidedigna é o quê? A informação contábil, ela deve representar exatamente o que aconteceu no evento, tá? Ela deve ser completa, neutra e livre de erros. A gente fala isso, que a representação fidedigna é basicamente isso, tá? Precisa ser completa, neutra e livre de erros. Completa é aquilo. Foi uma compra de um carro? É uma compra de um carro no ano tal, do fornecedor tal, entendeu? Completa. Neutra não é parcial, né? Ela é completamente imparcial. É aquilo que aconteceu e pronto. Não tá pendendo para um lado ou para outro. E livre de erros, tanto erro quanto fraude, né? Nesse sentido, daí a gente traz uma abordagem mais de auditoria. Erro é aquela coisa que aconteceu sem a gente ter intenção, às vezes colocou uma vírgula no lugar errado, ou um ponto no lugar errado, e acabou colocando um zero a mais, sabe? Uma coisa que era R$ 1.000 virou 10.000. Isso é erro. Fraude é quando é intencional, você quer mascarar alguma coisa e você acabou colocando ali, né? Fazendo algum tipo de alteração, tá? A informação contábil, ela deve ser completa, neutra e livre de erros, para ela estar representando fidedignamente, né, o evento que aconteceu, tá? Mas professora, se a informação não for relevante, então ela não vai ser reconhecida. Se ela não representar fidedignamente o evento, então ela não é uma informação contábil, ela não deve ser reconhecida, tá? A gente não reconhece a contabilidade coisas por achismo. Às vezes, a gente coloca na contabilidade, faz alguns reconhecimentos de alguns eventos por aproximação, por uma equivalência, sabe? Mas usando critérios para isso, esses critérios eles são divulgados em notas explicativas, tá? Então, por exemplo, num processo judicial existe a possibilidade de ganhar ou perder o processo, tu pode estimar o valor, mas pode ser que lá na frente esse valor mude. A gente tem um CPC, que é um CPC que versa sobre provisões, e o próprio comitê, né, o próprio Comitê de Pronunciamentos Contábeis, ele nos fala que a gente vai usar a estimativa mais confiável, tá? Então, existem esses critérios de reconhecimento. A gente não pode colocar dentro das demonstrações contábeis todas as informações do mundo, pensando que isso vai fazer com que o usuário tenha uma visão muito melhor da entidade, porque isso não vai acontecer. Isso vai atrapalhar a visão do usuário, porque ele vai deixar de observar coisas que realmente são importantes para observar um excesso de informações redundantes, né? E não é isso que a gente quer. A gente quer fornecer para o usuário a melhor informação, a mais limpa, a mais relevante, a mais fidedigna, para que ele tome a decisão dele com uma consciência grande sobre a entidade que a gente está versando, tá? E nós temos também as características de melhoria. Qual que é a diferença delas, professor? Se a informação ela não tem as características fundamentais, ela não é reconhecida, né? Ela não é importante do ponto de vista contábil, assim, ela pode ser uma informação que vai trazer mais malefício do que benefício, então ela não é relevante, ela não tem representação fidedigna, então ela nem vai ser colocada numa demonstração, tá? A de melhoria, ela é assim, ó. Comparabilidade. Comparabilidade é você pegar duas demonstrações contábeis, né, de anos distintos, enfim, ou de entidades distintas, e você conseguir fazer uma análise, entendeu? Comparando uma com a outra, tá? Então, ativo, você vai comparar com ativo, imobilizado com imobilizado. Agora, vamos supor que do nada mudou completamente tudo na entidade. Aí você vai comprometer essa comparabilidade, tá? Ela deixa de ser uma informação relevante?
Pode ser que não, né? Mas ela comprometeu a comparabilidade. Ela pode ser um pouco menos relevante, mas relevante ela ainda é, tá? Verificabilidade é tu conseguir ver se aquilo realmente está representando o evento de forma concreta, de forma correta, tá? Então é verificar. É usar outras fontes externas para poder comparar com isso e ver se aquilo realmente está certinho, tá? Tempestividade, ela aparecer no momento certo. O usuário precisa hoje entregar uma informação para uma instituição financeira sobre do balanço patrimonial dele para a instituição quer saber que é uma análise de liquidez, por exemplo. Então, o que ele vai fazer? O formador, né, da informação contábil, no caso o contador, ele vai precisar entregar de forma tempestiva. Se ele entregar hoje, é tempestivo? Mas se ele entregar na outra semana, né, ou depois de amanhã, é tempestivo? Não, porque o usuário precisava para hoje, tá? Mas essa informação, ela deixa de ser útil? Ela deixa de ser importante? Não, ela não deixa de ser importante, mas a utilidade dela vai ser um pouco reduzida, tá bom? E compreensibilidade. É aquela coisa, se o usuário não consegue entender o que está escrito ali, se o usuário não consegue entender o que está sendo representado ali, talvez ela perde um pouco a atribuição dela, né? A ideia dela de informação contábil, tá? O usuário não está conseguindo compreender o que está escrito na demonstração, tá? O que a informação ela está tentando passar para ele. Então, isso é uma característica de melhoria. Ela deixa de ser útil? Não, ela não deixa de ser útil. Ela deixa de ser importante? Não, ela não deixa de ser importante. Mas ela se torna menos útil, tá? Então, essa é a diferença principal entre as características fundamentais e as características de melhoria. Sempre que você olhar uma informação contábil dentro de uma nota explicativa, ou você for criar uma informação para colocar dentro de uma nota explicativa ou de uma demonstração contábil em si, você precisa analisar isso. Essa informação é relevante? Ela representa fidedignamente o evento? Beleza. Se a resposta para essas duas perguntas forem sim, você vai colocar essa informação lá dentro. Ela é comparável? Não, ela não é comparável. Então, o que eu posso fazer para ela ficar mais comparável? Né? Ela é verificável? Não, ela não é verificável. Mas o que eu posso fazer para ela ficar mais verificável? Ela é tempestiva? Não. Então, o que eu podia ter feito para que ela fosse mais tempestiva? Ela é compreensível? Não. Então, o que eu posso fazer para que ela se torne compreensível? Tá? Porque fazendo isso, você olhando sobre essa perspectiva das características de melhoria, você vai ter a oportunidade de permitir que a tua informação contábil que você gerou, ela fique muito melhor do que ela seria se você lançasse simplesmente uma informação crua, né? Sempre que você for lançar um histórico de uma conta, de um lançamento, né, na contabilidade, você também vai olhar sobre essa perspectiva. Você vai lembrar de todas as características das informações que o professor está falando, você vai falar. É relevante eu colocar a data? Relevante. É relevante eu representar fidedignamente, de uma forma completa, neutra e livre de erros, o evento que está sendo denunciado, tipo a compra do carro? É importante, é fundamental isso. Coloca na tua mente que é fundamental. Então, eu vou colocar aqui o número da nota fiscal, vou colocar aqui o nome do fornecedor, perfeito, né? Quantas vezes foi parcelado, enfim, o que for relevante para que o usuário olhe aquilo, você vai colocar ali dentro. Características de melhoria, vamos ver. Comparabilidade. Se o meu usuário pegar essa informação nessa continha contábil aqui, se eu comparar no outro ano, vai estar tudo na mesma conta? Vai estar tudo certinho? Vai estar. Então, beleza, comparável. Verificabilidade. Se ele pegar esse histórico aqui que eu coloquei, ele consegue encontrar, tipo, a nota fiscal, por exemplo, que me levou a construir esse histórico? Consegue, perfeito. Tempestividade, vou colocar a tempo, né? Não vou deixar para lançar 3 anos depois que o evento aconteceu, né? Porque isso realmente é um absurdo. Compreensibilidade. O meu usuário ele consegue ler isso aqui e compreender o evento que eu estou tentando representar? Ah, consegue, perfeito. Não consegue, então muda, tá? Porque a informação você não está gerando para você está gerando para os usuários, tá? E os usuários eles não têm conhecimento da tua entidade, os usuários não têm conhecimento do que está acontecendo ali e todo o emaranhado de informações que ele vai ter é o que você vai fornecer para ele, tá? Então, sempre você vai olhar para esse quadrinho com muita fé no coração e você vai sempre pensar,
na forma mais concreta de abordar todas essas características para que a informação contábil que você está gerando, ela seja a mais perfeita possível, tá bom? E agora a gente chega na parte de elementos. O que são elementos? Dentro de uma demonstração contábil, nós vamos ter partezinhas, né? Essas partezinhas, elas representam os eventos. O que são eventos, professores? Eventos são o que acontece na entidade no dia a dia. Comprou um carro? É um evento. O carro estragou? É um evento. Tive que arrumar o carro? É um evento, entendeu? Tudo é um evento, tá? E os elementos são as classes, né, das demonstrações que representam esses eventos, tá bom? Nós temos elementos que mensuram, né, que são relacionados com a posição patrimonial da entidade, e nós temos elementos que são relacionados com o desempenho financeiro da entidade, tá bom? Então, são elementos distintos, são coisas completamente diferentes, mas que estão ali, todo mundo junto e alinhado, e em alguns momentos, para a gente interpretar um, a gente vai precisar do outro também, tá bom? Principalmente em um processo de auditoria, né? No processo de auditoria, a gente consegue fazer os testes nas contas de resultado, por exemplo, e a gente pode ver que tem uma subavaliação de despesas e a gente presume, né, que houve uma superavaliação de ativo, por exemplo. Tá? Tem pouca despesa representada, então teve que ter débito em algum lugar, então provavelmente foi para lá no ativo esses débitos, tá? Então, quando a gente conhece a estrutura base, a gente consegue compreender como que são os erros mais comuns, né? E até mesmo evitar que esses erros aconteçam, tá? Porque um erro muito comum que acontece, assim, no dia a dia contábil, às vezes acontece estouro de contas, né? Uma conta do ativo, por exemplo, ficou uma conta de natureza credora, isso não pode acontecer. Então, por que isso aconteceu? Aí a gente tem que ir lá rastrear. Alguma coisa foi lançada a mais no ativo que não deveria ter sido lançada, ou está faltando alguma coisa ser lançada no ativo, né? Então, assim, se está faltando alguma coisa, a gente vai procurar lá no meio dos débitos, né? Se foi lançado algo a mais, a gente vai procurar no meio dos créditos. Então, já é meio caminho andado para a gente saber aonde que pode ter sido o erro, tá? Então, aqui a gente tem dois quadrinhos. O quadrinho de cima, ele representa o ativo, passivo e patrimônio líquido. Essas três contas, a gente chama de contas patrimoniais, tá? Ativo, passivo e patrimônio líquido. Lembrem-se disso. O quadrinho de baixo, ele representa as receitas e as despesas da entidade, tá? As receitas e despesas, elas estão relacionadas a desempenho financeiro, e nós chamamos elas de contas de resultado. Então, contas patrimoniais, ativo, passivo e PL, tá? Carinhosamente chamado de PL, o nosso querido patrimônio líquido. Receitas e despesas, contas de resultado. Receita e despesa, elas sempre são iguais? Não. As receitas podem ser maiores que as despesas, que é o melhor mundo, né? O mundo ideal de uma entidade. Quando as receitas são maiores do que as despesas, nós temos lucros. As receitas podem ser iguais às despesas. Nesse caso, a gente tem um resultado neutro. E as despesas podem estar maiores do que as receitas. Nesse caso, nós temos prejuízo. Isso, pessoal, falando na perspectiva da contabilidade gerencial, né, na contabilidade das instituições privadas. Quando a gente fala de instituições públicas, por exemplo, se as receitas forem maiores do que as despesas, nós temos um superávit. Isso acontece também para as entidades, né, que são as entidades sem fins lucrativos, as OCIPs, as OS, enfim. Quando as despesas elas são maiores do que as receitas, nós temos um resultado deficitário, tá? E quando são iguais, é um resultado neutro, um resultado nulo, tá bom? Ativo, passivo e PL podem ter valores diferentes? Podem, mas aqui a gente tem uma pequena particularidade. Observem que o passivo ele está bem em cima do PL, né? A soma do passivo com o patrimônio líquido sempre vai ter que ser igual ao ativo, tá? Então, o balanço patrimonial ele é um balanço mesmo. Imaginem uma balancinha que os dois lados têm que ser iguais, tá bom?
Então, o ativo, se o ativo for 10 mil reais e o passivo for 8 mil, o PL tem que ser 2, tá? Se não tiver, se não for assim, o teu balanço patrimonial não vai fechar. Tem alguma coisa errada ali no meio, pode ter faltado apurar resultado e apropriar resultado no patrimônio líquido, pode ter acontecido alguma coisa aí no meio, tá bom? Mas se o ativo, o lado esquerdo, né, do balanço não foi igual ao lado direito, tem alguma coisa errada ali no meio, precisa caçar o erro, tá? Geralmente, quando isso acontece, o primeiro erro que a gente identifica é que não foi apurado o resultado do período, né? O balanço patrimonial a gente sempre fecha no final do período. Então, quando não está fechando o balanço patrimonial, provavelmente não foi apurado o resultado, né? Então, as receitas e as despesas, elas não foram verificadas para ver se teve o lucro ou se teve prejuízo. Quando é feito isso, né, a gente apura o lucro e o prejuízo, o lucro ou o prejuízo ele é enviado para uma conta do patrimônio líquido, tá? Que é a conta de lucros ou prejuízos acumulados, e depois são feitas distribuições desse lucro dentro do próprio PL, tá? Então é feita distribuição de participações, as reservas, é feita distribuição de dividendos, que daí no caso vai ser por passivo, entendeu? Então é feito várias distribuições, tá? Hoje a legislação não permite mais que fique acumulado dentro da reserva de lucros, né? Em lucros acumulados, na verdade, o valor integral desse lucro que fica, né? Que vai rodando. Então esse lucro ele precisa ser integralmente distribuído. Aí coloca nas reservas, participações, enfim, dividendos, né? Tá. E o que é ativo, professor? O que são essas contas patrimoniais? O que são essas contas de resultado? O que elas representam? O ativo, pessoal, a gente diz que eles são os bens e direitos, tá? Por que bens e direitos? Dinheiro. Você pensa assim, ó, sempre pensa nessa perspectiva. É bom para a entidade? Eu gostaria de ter? É bom, eu gostaria de ter. Então é ativo. Com certeza deve ser ativo. Pensa comigo. Dinheiro. Muito dinheiro. Conta bancária positiva. É ativo? É ativo. É muito bom, gostaria de ter. É um bem da entidade, né? É um direito dela de ir lá e sacar aquele dinheiro maravilhoso, perfeito. É um terreno, um imóvel da entidade, próprio dela. É um ativo? É um ativo, com certeza é um ativo. Ela ama aquele terreno, ela pode fazer o que ela quiser com ele, ela controla aquele terreno. Conta bancária negativa. É um ativo? Não, não é um ativo, tá? Quando a conta bancária é uma conta do ativo, né? Contas bancárias. Quando elas ficam negativas, o saldo lá do cheque especial delas é como se fosse um empréstimo bancário, tá? Então, esse saldo negativo ele é sempre enviado para o passivo para fazer o ajuste dessa conta, tá bom? Porque as contas do ativo, elas nunca devem ficar com natureza devedora, tá? Então, quando ela entra no negativo, aí é jogado lá para uma conta do passivo, porque aquilo lá tá pagando juros e aquilo vai ser um empréstimo. E aqueles juros, eles são apropriados conforme o regime de competência, né? Então, vamos lá. E como que eu vou saber se alguma coisa é um ativo ou não é um ativo, professora? Então, o ativo ele vai ser um recurso econômico presente. Então, a entidade tem que ter hoje. O dinheiro na conta bancária tem hoje? Tem hoje. Então, ó, já foi uma característica ali. Ele tem que ser controlado pela entidade. O que é controlado? A entidade pode fazer o que quiser com ele. Se ela quiser vender, ela pode vender. Se ela quiser doar, ela pode doar. Se ela quiser usar, ela pode usar. Isso é ter controle, tá? E ele tem que ser resultado de eventos passados. Então, tipo, eu tenho dinheiro na minha conta porque alguém me pagou, né? Eu tenho um carro porque eu comprei. Eu tenho um terreno porque eu adquiri, né? Sempre pensa no passado. Então, pensa comigo. O dinheiro positivo na conta bancária é um recurso econômico presente? É um recurso, a entidade tem hoje? Tem hoje, ó, uma característica foi. É controlado pela entidade? Ela pode fazer o que quiser com aquele dinheiro? Teoricamente pode, né? É um resultado de um evento passado? Resultado de um evento passado, né? Porque alguém pagou a ela, alguma coisa aconteceu. Terreno, a mesma coisa, faz essas 3 perguntinhas. É um recurso econômico presente? É um recurso econômico presente. É controlado pela entidade? É controlado pela entidade. É resultado de um evento passado? É resultado de um evento passado. Se a resposta para essas 3 perguntas forem sim, então ele é um ativo, tá? Então, ativos são bens e direitos, são coisas positivas para a entidade que a entidade ama ter. Passivo, o que é passivo, professora?
Passivo, ele é uma obrigação presente. O que quer dizer? A entidade tem essa obrigação hoje. Ela precisa, se ela pudesse, ela poderia pagar hoje, entendeu? Às vezes ela não tem dinheiro para pagar hoje, mas essa obrigação é presente, é no dia de hoje, é no dia atual. Resultado de eventos passados, né? Então, ela tem uma dívida com o banco hoje, porque ela pediu um empréstimo no passado, né? E tem a necessidade de transferir um recurso econômico. Então, ela vai ter que pagar aquilo com dinheiro, com bens, com... enfim, qualquer forma lícita, né? Que ela possa pagar aquela obrigação, tá? Então, vamos comigo. Um empréstimo de um banco é uma obrigação presente? A entidade precisa, ela tem essa dívida hoje, nesse momento, essa dívida tá ali. Ah, professora, mas a entidade, ela pediu um empréstimo, ela ganha uma moratória. Então, ela vai ter que pagar esse empréstimo só daqui a 6 meses. É uma obrigação presente? Vai ficar reconhecido no passivo, sim, tá? Mas por quê? Porque se a entidade quiser pagar hoje, liquidar hoje, mesmo ela tendo mais 5 meses pela frente, mais 6 meses pela frente, ela pode liquidar hoje. Essa dívida tá ali, tá? Mas ela ganhou uma moratória de tributos. Uma moratória de tributos, ela só vai ter que pagar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Ainda assim é um passivo? É um passivo. Mas desse período de 1 ano que ela não precisa pagar, é um passivo? É um passivo, tá? O próprio Código Tributário Nacional, ele apresenta, ele versa, né, que essas alterações, né, por exemplo, uma moratória, uma suspensão de exigibilidade do crédito tributário, parcelamento e tudo mais, eles não vão descaracterizar o crédito tributário. Então, a característica dele é uma obrigação, ele vai continuar sendo uma obrigação. Ele pode estar suspenso, postergado, enfim, mas ele continua sendo uma obrigação, tá bom? Resultado de eventos passados, um empréstimo, financiamento, resultado de um evento passado, resultado de um evento passado, a entidade foi lá, estava comprometido, o financeiro dela foi lá e pediu um empréstimo. Tem a necessidade de transferir recurso econômico? Tem, ela vai ter que pagar aquilo, ela vai pagar com dinheiro, ela vai pagar com bens, mas ela precisa pagar de alguma forma. Mas acontece com o fornecedor. É uma obrigação presente? É uma obrigação presente. Resultado de um evento passado? Resultado de um evento passado. Tem que transferir um recurso econômico para liquidar? Tem que. Então, passivo. Tá bom? Pensem sempre sobre esse ponto de vista, tá? Patrimônio líquido. Patrimônio líquido é um pouco diferente, né? O ativo e o passivo são coisas que a gente vai jogando ali dentro, vai reconhecendo e tudo mais. O patrimônio líquido a gente chama de valor residual, tá? É como se o passivo ele fosse as obrigações que a entidade tem para com terceiros e o patrimônio líquido fosse as obrigações que a entidade tem para com os sócios, tá? Sempre pensa assim, para com a sociedade. No passivo, está a obrigação dela com funcionários, né? Os pagamentos de salário, tá pagamento para o governo, pagamento para fornecedores, para bancos, enfim. No patrimônio líquido, vão ficar registradas as reservas, reserva legal, que é preservar o patrimônio líquido dela. Se alguma coisa acontecer com a entidade, tem um dinheirinho lá para dizer que a entidade ainda consegue se manter viva por mais um tempo, né? Tem reservas de lucros, tem o capital social. Então, aquilo tudo são obrigações da entidade para com os sócios. Se a entidade fechar, o valor do patrimônio líquido ele vai ser transferido, né, da forma que versa o contrato social entre os sócios, tá? Ou vai ser usado para liquidar dívidas, né, com fornecedores, né, com os credores da entidade, às vezes também com os próprios funcionários, enfim. Então, o patrimônio líquido é esse valor residual. A gente vai pegar o ativo, vai tirar o passivo, vai dar o valor do PL, tá bom? Receita. Receitas são aumentos no ativo ou reduções no passivo que resultam em aumento no PL. Como assim, professora? Essa definição que o próprio Comitê de Pronunciamento Contábil, CPC 00, a estrutura conceitual, ela nos apresenta, tá? Então, por exemplo, aumentou o passivo. Não, desculpa. Aumentou o ativo ou reduziu o passivo, né? Sem ser um fato permutativo entre os dois. Então, vai ter como consequência o aumento de uma receita, tá? Vai aumentar o PL, desculpa. Então, por exemplo, assim, a entidade, ela vendeu para um cliente.
Ela vendeu a prazo para um cliente, ou à vista, enfim. Se ela vendeu à vista, eu vou aumentar o ativo dela. De que forma eu vou aumentar o ativo dela? Ela vai reconhecer na conta do caixa ou do banco, né, que houve um aumento desse ativo, e como contrapartida, ela vai fazer um crédito lá na conta de receita, tá? No caso, o débito vai no ativo, ativo conta de natureza devedora, e o crédito vai lá nas receitas. Ah, professora, mas vamos supor que a entidade ela vendeu a prazo. Então, vai ser um débito lá em clientes a receber e um crédito lá em receita, tá? A receita ela é apropriada sempre pelo regime de competência. Receita e despesa na contabilidade privada, né? Sempre regime de competência. Na contabilidade pública, a gente usa um regime misto. As receitas, elas são apropriadas conforme elas são arrecadadas e as despesas conforme são empenhadas. Então, a gente usa o regime de competência e o regime de caixa ao mesmo tempo. Mas isso na contabilidade pública. Na contabilidade privada, receitas e despesas, regime de competência. Tá, pessoal? Vamos lá. Então, aumentou o PL, né? Foi um aumento do ativo ou uma redução do passivo, que aumentou o PL, vai ser uma receita, tá? Foi uma redução do ativo ou um aumento do passivo, que diminuiu o PL, vai ser uma despesa. Como assim, professora? Comprei uma nota fiscal de 50 mil reais de um fornecedor de deixa eu ver uma coisa bem legal, de manutenção de automóvel, né? Paguei para ele lá 50 mil reais. Ele me emitiu uma nota fiscal. Essa nota, só que eu vou pagar para ele em 5 vezes. Eu vou reconhecer lá no passivo uma despesa, uma obrigação. E eu vou reconhecer lá na conta de despesa, né, o crédito vai para o passivo e o débito vai lá para a conta de despesa, representando essa nota fiscal. Aí, conforme for pagando lá no passivo, daí a gente vai tirando do caixa ou do banco e a gente vai pagando essa dívida dele no passivo, né? Acredita a caixa ao banco e debita o passivo, tá? Para quitar. Mas a despesa e a receita, elas sempre são apropriadas conforme o regime de competência, tá bom? As contas patrimoniais de ativo e passivo, a gente vai ir movimentando elas conforme a operação for acontecendo, né? Então, por exemplo, paguei, saiu da conta do banco, aí você pega lá o extrato e viu que pagou o fornecedor tal, aí você vai fazer uma transposição de saldo, né? Vai tirar um pouco do ativo lá da conta bancária, vai colocar lá na continha que estava representando aquela dívida no passivo, né? Receita e despesa, não. É no momento que foi emitida a nota fiscal, a gente, no mês, né, de competência da nota fiscal, a gente reconhece a receita, no mês e dia também de competência da nota fiscal, a gente reconhece a despesa, tá? Aí tem aquelas outras particularidades, são depreciações, que a gente reconhece como despesa proporcionalmente, né, ao longo do tempo que aquele ativo permanece, isso a gente vai ver mais para frente. Amortizações, a mesma coisa, juros de empréstimos e financiamentos, juros a receber também, tá? E aqui a gente entra num ponto bem importante na aula, que é falar sobre a diferença de capital físico e capital financeiro, tá? O que é capital financeiro? Capital financeiro, sempre que aparecer na literatura para vocês, o nome capital financeiro, ele vai ser um sinônimo de ativos líquidos ou de patrimônio líquido, tá? E sempre que aparecer o nome capital fixo, ele vai ser relacionado à capacidade produtiva da entidade, tá? Quando a gente olha a perspectiva de capital financeiro, a gente sempre vai ter lucro quando as receitas, né, superarem as despesas. Na perspectiva de capital fixo, a gente vai ter lucro quando a capacidade produtiva do final do período da entidade, ela superar a capacidade produtiva do início, tá? Então, quando vocês verem na literatura, eu vou recomendar algumas leituras para vocês no próprio material,
Conceito de capital financeiro e de capital fixo, fiquem bem atentos a isso, tá? Vocês precisam se apropriar sempre da ideia de que lucro, na perspectiva financeira, na perspectiva do capital financeiro, é diferente da perspectiva do capital fixo, tá bom? São duas perspectivas distintas. Na perspectiva do capital financeiro, lucro é quando as receitas, basicamente, elas superam as despesas. Na perspectiva do capital fixo, lucro ele está atrelado à capacidade produtiva em si da entidade, tá? Essa capacidade produtiva, quando no final do período a capacidade produtiva ela é maior que no início do período, então teoricamente teria um lucro ali no meio, tá bom? Professora, mas quando que eu vou reconhecer os elementos, né? Ativo, passivo, receita e despesa. Quando que eu posso reconhecer eles? Qualquer coisa que acontece assim pode fazer reconhecer? Não, tá? Tem momentos específicos para você reconhecer. Um ativo só vai reconhecer ele se for provável que benefícios econômicos futuros que vão vir dele, né, vão fluir para a entidade. Então, por exemplo, comprei um carro. É provável, tá? Que benefícios econômicos futuros, que alguma coisa de boa aquele carro traga para a entidade. Por quê? A entidade vai poder vender aquele carro, a entidade vai poder usar aquele carro, transformar ele em capacidade produtiva, né? Então, a partir desse momento que você percebeu isso, você pode reconhecer ele como um ativo, tá? E mais um detalhe que você vai aparecer em todos eles: o custo ou valor tem que poder ser mensurado com confiabilidade, tá? Então, assim, tem uma dívida que alguém está devendo para a entidade, que ninguém sabe quanto que essa pessoa está devendo. Então, o que você vai reconhecer lá dentro? Sabe? Se tem alguma base que você possa estimar, ter uma estimativa confiável? Não tem. Então, você precisa ter uma estimativa confiável para que você consiga reconhecer aquilo. Porque se você reconhecer que essa dívida, esse valor a receber, é de R$200.000 e, na verdade, esse valor a receber for de R$10.000, o teu usuário ele vai acreditar que a tua entidade está com um patrimônio muito maior do que de fato ele existe. Então, você tem que conseguir estimar aquilo com confiabilidade, tá bom? Porque isso é responsabilidade sua, tá? É responsabilidade daquele que forma a informação contábil para entregar para um usuário que não conhece aquela entidade, que vai olhar para ela sob perspectiva predominantemente contábil. Então, é muito importante que exista confiabilidade na informação que você está formando, que você está gerando, tá bom? Então, é provável que vai fluir benefícios econômicos daquele ativo da entidade? É provável. Tem como mensurar o valor dele com confiabilidade? Tem. Então, ele é um ativo, você pode reconhecer. Passivo. É provável que vai sair recursos da entidade para pagar aquilo? É provável. Como assim, professora? Eu tenho que pagar a conta de luz. É provável que eu pague? Vai sair dinheiro daquilo para pagar? É provável que saia dinheiro para pagar, né? Porque se não pagar, eu vou ficar sem luz. E o valor da liquidação, o valor do pagamento, ele pode ser estimado com confiabilidade? Pode ser estimado com confiabilidade, né? Ele está lá na conta de luz, você pode ver ali e é aquele valor mesmo. Financiamento, mesma coisa. É provável que eu pague? É provável. Mas eu peguei o empréstimo e não tenho intenção de pagar. Então, eu não preciso reconhecer no passivo? Preciso reconhecer no passivo, sim. Porque da mesma forma, mesmo que você não tenha intenção de pagar, existe a probabilidade de recursos econômicos seus saírem para liquidar esse passivo. Então, essa instituição financeira, ela pode atingir teu patrimônio, ela pode atingir os teus bens, ela pode pedir um bacen-juros das tuas contas bancárias, então é provável que recursos econômicos teus sejam usados para liquidar esse passivo, tá? Essa dívida. Funcionário, não tenho intenção de pagar meu funcionário. Eu reconheço como passivo? Eu reconheço como passivo, porque o teu funcionário ele pode entrar numa ação judicial, ele pode exigir isso, e benefícios econômicos teus podem sair para poder custear isso, sem contar que é muito feio você não pagar suas dívidas, né, da entidade, que a entidade está ali gerando seu lucro, está gerando seu dinheiro, e é muito importante a gente sempre manter as contas da entidade sempre muito, muito, muito bem certinhas, né. Receita. Quando eu vou reconhecer a receita? Quando eu puder mensurar com confiabilidade e teve um aumento do ativo ou uma redução do passivo, né? E com a contrapartida desse resultado, tá? Então, assim,
sumiu um passivo do nada, sei lá, eu tinha uma dívida de 100 mil reais com uma pessoa e ela perdoou essa dívida completamente minha, tá? Daí você vai ter que baixar essa dívida, como contrapartida você vai colocar como uma receita, sumiu um passivo. Ou aumentou o ativo, vendi para um cliente ou alguma coisa assim, tá? Então daí a gente vai pegar e colocar a contrapartida lá na receita. E tem que ser mensurado com confiabilidade, tá? Lembrando que receita e despesa reside de competência, tá bom? Despesa, quando que eu vou reconhecer? Quando decair, né, esses benefícios econômicos, então quando diminuir o meu ativo ou quando aumentar o meu passivo, né, e tiver uma contrapartida no resultado e eu puder mensurar isso com confiabilidade, tá? E como que eu vou mensurar esses elementos, professora? Na contabilidade a gente tem algumas coisas chamadas bases de mensuração, tá bom? Então você não vai mensurar da forma que você quiser, do seu bel prazer. Na nossa apostila, a gente tem no material em si, a gente fala bastante sobre a base de mensuração, né? Quando a gente vai aplicar cada uma. As bases mais conhecidas e que o CPC 00, né, que é a estrutura conceitual apresenta pra gente, são essas 5 aqui, tá? Então, a primeira é o custo histórico. O que é custo histórico? É o valor de entrada, o valor da data de aquisição. Eu comprei um carro e lá na data que eu adquiri eu paguei 10 mil reais. Esse é o custo histórico, é o custo histórico, tá? Valor justo. Valor justo, a gente diz que ele é um valor de saída, ele é um valor tipicamente de saída. Por quê? Porque ele é um valor de mercado. É o valor que o mercado aceita esse teu carro, tá? É a famosa FIP, sabe? Quanto que o mercado, uma transação livre de comprometimentos, livre de vantagens, sem pechincha nem nada, quanto que o mercado está aceitando teu carro hoje, tá? Sem benefício, sem nada, livre de qualquer tipo de interferência. Tá aceitando meu carro por 9 mil reais. Então, esse é o valor justo dele, tá? Por que a gente diz que ele é um valor de saída? Porque essa perspectiva a gente usa predominantemente para saber por quanto a minha entidade ela tiraria esse item, né? Que ela despenderia esse item, tá? Ela conseguiria aferir se ela colocasse esse item no mercado novamente, tá bom? Então, ele é um valor de saída. Valor em uso. Valor em uso é assim, se eu ficar usando esse carro, quanto de benefício ele vai trazer para a entidade, tá? Mas isso é importante, professor, é muito importante. Por quê? Vai chegar um momento que pode ser que o teu custo histórico do teu carro, ele esteja lá em 10 mil reais, né? Até o final do ano, sei lá, tá em 10 mil reais. Não vai estar porque você vai depreciar ele, mas vamos supor, né? Que ele esteja em 10 mil. Só que alguma coisa aconteceu que o valor justo dele caiu, né? Então, o valor justo dele, o valor de mercado dele, ficou tipo 5 mil reais, a FIP dele. Nesse mesmo ano, o teu carro tá lá registrado contabilmente por 10 mil. E o valor em uso, tipo, se tu continuar usando esse teu carro, ele vai te trazer de benefício econômico por 3 mil reais. Agora me diz uma coisa, é justo ele continuar reconhecido lá contabilmente por 10 mil reais? Ele vale 10 mil reais? É certo a gente passar para o teu usuário da informação que esse ativo, ele vale 10 mil reais? Não, né? A gente precisa fazer um ajuste. E esse ajuste, nos ativos, a gente faz o quê? A gente compara realmente o valor justo e o valor em uso do ativo. A gente vê entre os dois qual que é o maior, e daí a gente vai comparar ele com o custo histórico, tá? Já tirado a depreciação. Se esses valores estiverem muito divergentes, né? Nesse caso, a gente vai precisar fazer um ajuste, tá? Então, a gente vai reconhecer uma perda naquele ativo, tá bom? Aquele ativo ele não tem mais aquele valor contábil, tá? Valor de cumprimento. Valor de cumprimento é um valor de saída também. O que é valor de cumprimento? É basicamente, por exemplo, assim, a entidade ela vai pagar aquela dívida hoje, nesse momento atual. Ela vai pagar. Então, por quanto que ela iria pagar? Tá? Esse é o valor de cumprimento. E custo corrente, ele sempre leva em consideração a data das demonstrações contábeis. Então, eu comprei o carro dia 10 de janeiro. O custo corrente dele vai ser o valor que ele está reconhecido na contabilidade dia 31 de dezembro, que é o dia que vai fechar a contabilidade daquela entidade,
tá? Ah, mas a entidade que fecha a contabilidade antes, daí vai ser naquela data, tá? Na data das demonstrações contábeis. Então, pensa assim, custo histórico, quanto você pagou, tá? Para entrar. Mesma coisa quando você aferiu da dívida lá no começo. Valor justo é o valor que o mercado está aceitando aquilo agora. Valor em uso, se tu continuar usando aquilo, quanto de benefício ele vai te trazer. Valor de cumprimento, quanto você vai usar, quanto você vai despender do teu patrimônio para pagar aquilo. Custo corrente, sempre na data das demonstrações contábeis, tá? Lembrem dessas palavrinhas-chave. E aqui, pessoal, são as nossas referências bibliográficas, que eu também indico fortemente a leitura, tá? O Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que é a base da nossa disciplina, né? O CPC 00, estrutura conceitual, a Lei 6.404/76, que ela é muito importante mesmo. Ela traz todas as particularidades sobre reservas, patrimônio líquido, traz algumas definições, alguns conceitos sobre ativo, passivo, patrimônio líquido também, receitas e despesas. E também é um momento basilar, né, para a contabilidade em si. A Lei 6.404/76 ela é muito importante, tá? E também eu indico esse livro, Contabilidade e Finanças para Não Especialistas, da Biblioteca Pearson. É um livro muito bom, um livro bem bacana para ler, para complementar esse estudo, tá? E seria bem interessante vocês fazerem uma leitura, principalmente dessa estrutura conceitual, CPC 00, tá? Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Olá! Na aula de hoje, nós vimos um pouco sobre as contas patrimoniais e as contas de resultado que estão dispostas nas demonstrações contábeis das entidades. Nós vimos um pouco sobre o ativo, o passivo e o patrimônio líquido, sobre as receitas e as despesas, que existem critérios para que os elementos eles possam ser avaliados, possam ser mensurados e reconhecidos dentro das demonstrações. Que não são critérios empíricos, mas que os próprios comitês de pronunciamentos contábeis, que o CPC nos traz, e a própria Lei 6.404/76, que é a base da Lei de Sociedades e Operações, apresentam esses critérios para a gente consegue fazer esse reconhecimento. Vimos também que o reconhecimento adequado ele é essencial para fornecer uma informação de qualidade para o usuário da demonstração contábil. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima.